Uma reunião que atraiu atenções, gerou manchetes e acendeu alguns sinais de alerta. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, saiu do país pela primeira vez em 4 anos para uma visita a Vladimir Putin, no extremo oriente da Rússia. O encontro foi pautado pelo sigilo, mas os dois deram pistas sobre o que estava na mesa. Kim expressou apoio ao que chamou de Guerra Sagrada pela Soberania, referência velada à invasão da Ucrânia. Os dois também estiveram em um cosmódromo, no mesmo dia em que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico. Mesmo antes da visita de Kim, analistas militares apontavam para a possibilidade da Rússia comprar armas da Coreia do Norte, fortalecendo seus arsenais na Ucrânia. E os Estados Unidos ameaçaram impor novas sanções caso as vendas saiam do papel. Essa base espacial onde eles se encontraram foi um local estratégico. Lá, o Vladimir Putin anunciou que vai apoiar o desenvolvimento do programa espacial da Coreia do Norte, que já vem tentando há um tempo lançar, sem sucesso, um satélite ao espaço. O Ao Ponto de hoje discute a reunião entre Kim Jong-un e Vladimir Putin na Rússia e quais os impactos dessa aliança entre duas potências nucleares para a segurança regional e global. A gente conversa com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Universidade Harvard. Ele também fala sobre a posição da China nessa aproximação entre norte-coreanos e russos. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 15 de setembro de 2023 está começando. Vem com a gente. Professor Vitélio Brustolin, mais uma vez, ótimo tê-lo aqui no Ao Ponto, ainda mais para falar de um tema que tão quente como essa viagem do Kim Jong-un à Rússia, que foi marcada por um tom de segredo, só foi confirmada de fato quando o líder norte-coreano já estava no trem, cruzando a fronteira, e foi a primeira viagem dele ao exterior desde o início da pandemia, até um pouco antes, 2019 foi a última ao exterior dele, e pelos sinais que foram dados antes, durante e agora, um pouquinho depois da visita, o aspecto militar pautou as conversas com o Putin. Olá, Felipe, olá, Carol, olá, ouvintes do Ao Ponto, prazer conversar com vocês. Pois é, o tema é sempre complexo, né, com o Ao Ponto, e eu fico feliz em colaborar. Realmente, essa viagem foi a primeira dele depois da pandemia. Como você lembrou bem, em 2019 ele também esteve na Rússia, tinha sido a primeira vez dele lá, ele foi para Vladivostok, justamente para encontrar com o Putin, um ano depois da reunião que o Kim Jong-un teve com o Trump naquela época. Os temas militares nesse tipo de reunião, eles são muito controversos, porque a Coreia do Norte, ela passa por sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU, inclusive pela própria Rússia. A Rússia, em 2017, aprovou, junto com todos os outros membros do Conselho de Segurança, sanções à Coreia do Norte. Então, neste momento, qualquer movimentação que forneça equipamento militar à Coreia do Norte é vista pelos Estados Unidos, pelos outros membros do Conselho de Segurança, como uma violação das sanções da ONU impostas por todos esses países consensualmente contra a Coreia do Norte, e os Estados Unidos têm deixado isso muito claro. Professor, em 2019, o Putin meio que esnobou o Kim Jong-un, né, numa visita ao país, mas agora estendeu o tapete vermelho para o líder norte-coreano, que prestou apoio ao que chamou de Guerra Sagrada, se referindo à Ucrânia. Sinal dos tempos? Veja só, esse aqui é o melhor momento da relação entre Coreia do Norte e Rússia em décadas, né? Só para a gente fazer uma revisão histórica aqui, desde o colapso da União Soviética, lá em 1991, houve um afastamento entre Rússia e Coreia do Norte. Por quê? Porque os laços entre a Coreia do Norte e a Rússia remontam à fundação da Coreia do Norte lá em 1948, Depois da Segunda Guerra Mundial, o Stalin ajudou a alçar ao poder o Kim Il-sung, que é avô do Kim Jong-un, né? Isso aí, claro, foi uma contribuição para que o regime norte-coreano ficasse parecido com o regime soviético. E aí, durante décadas, então, a União Soviética e a Coreia do Norte foram parceiras, né? Nos anos 80, a União Soviética apoiou a Coreia do Norte na guerra contra a Coreia do Sul. Nos anos seguintes, a Rússia, né, então a União Soviética foi a grande aliada do regime dos Kim, né? Mas aí, em 1991, tem a dissolução da União Soviética e aí tem um afastamento do Boris Yeltsin e depois do Putin
em relação ao governo da Coreia do Norte, inclusive porque durante muito tempo o Putin via a Coreia do Norte como um fator de instabilidade, e é por isso que a própria Rússia apoiou sanções à Coreia do Norte até 2017. E aí, nesse período, veja só que interessante, a Coreia do Norte fez uma série de testes nucleares. A Coreia do Norte já foi integrante do Tratado de Não Proliferação Nuclear, ela aderiu ao tratado, e aí, lá em 2003, ela foi acusada de ter um programa nuclear clandestino desde 1989. E aí ela saiu, né, do tratado em 2003 e ela se manteve silenciosa sobre o programa nuclear, mas aí em outubro de 2006 ela fez um teste nuclear, em 2009 ela fez outro, e ela foi fazendo testes nucleares em 2013, em 2016 ela fez 2, o último teste foi em 2017. Em 2018 o Trump foi a Coreia do Norte, aquele encontro histórico com o Kim Jong-un, né? Eles conversaram na fronteira ali entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, e havia a impressão de que esses testes nucleares eles iriam ser encerrados. Mas aí em 2019 o Putin e o Kim Jong-un se encontraram, né, como a gente falou há pouco lá em Vladivostok, e se reaproximaram. E aí veja só que interessante, desde que começou a guerra na Ucrânia, a Coreia do Norte tem batido recordes de testes de mísseis, né? Não nucleares, o último nuclear foi 2017, mas mísseis convencionais. Então, por exemplo, em 2020 a Coreia do Norte fez 4 testes de mísseis, em 2021 ela fez 8, em 2022 ela chegou a fazer 23 testes de mísseis em um único dia. E no total, em 2022, a Coreia do Norte lançou mais de 90 mísseis de cruzeiro e balísticos, muitos deles nas águas do Japão, né? Ou seja, uma provocação ao Japão. Sirenes tocaram por volta das 8 da manhã, hora local, 8 da noite de ontem, pelo horário de Brasília, orientando a população a procurar abrigo. Autoridades japonesas temiam que o míssil atingisse a ilha, mas o alerta foi suspenso cerca de 15 minutos depois, quando a Agência de Gerenciamento de Desastres do país confirmou que o projétil caiu no mar a centenas de quilômetros de distância. A Coreia do Sul afirmou que o míssil disparado por Pyongyang é um novo modelo de longo alcance e classificou o lançamento como uma grave provocação. É até interessante, você mencionou os testes de míssil e a gente está desde 2019, ali, quando teve aquela quebra na sequência de negociações entre Estados Unidos e Coreia do Norte, a gente está com a ameaça de um novo teste nuclear que ainda não se concretizou, né? Existe essa ameaça, e existe uma previsão de que como a Coreia do Norte intensificou muito os testes em 2022, há uma previsão de que ela poderia fazer um teste nuclear ainda neste ano, né? Mas o que nós temos visto mais recentemente é a Coreia do Norte lançando novas tecnologias para ela, vamos dizer assim. Por exemplo, aquele míssil, o Hwasong-18, que é um míssil balístico intercontinental, que ela testou aí faz 2 meses, no dia 13 de julho, que é um míssil com combustível sólido, né, o que faz uma diferença, porque o combustível líquido ele tem menos prontidão operacional, você precisa ficar trocando o combustível, ele tem problemas técnicos, o míssil com combustível líquido. Já o combustível sólido, ele tem uma prontidão muito maior, ele pode ser utilizado a qualquer momento. Esse míssil, o Hwasong-18, ele atingiu uma altitude de 6.600 quilômetros, ele percorreu 1.001 quilômetros e caiu no mar do Japão 70 minutos depois do lançamento, ou seja, mais uma vez caiu nas águas do Japão. E teve um outro episódio recente que foi o lançamento ao mar de um submarino convencional com um míssil com uma ogiva atômica da Coreia do Norte. E até interessante você falar dos lançamentos, porque Putin e Kim eles se encontraram no cosmódromo de Vostok, no extremo oriente russo, um moderno cosmódromo, e no mesmo dia a Coreia do Norte fez lançamentos de míssil balístico, mas e também tem um outro fator que é até interessante a gente falar, que a Rússia nessa visita do Kim Jong-un a Vostok confirmou que vai ajudar
os norte-coreanos no seu programa espacial, que eles vêm tentando lançar há muito tempo, um satélite de monitoramento militar. Pois é, veja só, o Sergei Lavrov, o chanceler da Rússia, chegou a aventar a possibilidade de desfazer aquelas sanções contra a Coreia do Norte de 2017, porque ele diz que nem a Rússia nem a Coreia do Norte têm mais nada a perder, né, palavras dele mesmo, nessas relações, e que, portanto, a ajuda militar pode ser fortalecida. Sim, a Coreia do Norte precisa de tecnologia para satélites. O que exatamente a Coreia do Norte ganha com essa relação ainda não está completamente aberto, mas aventa-se que sejam foguetes, veículos de reentrada, tecnologias para orientação orbital das ogivas. Por quê, Felipe? Veja só. A Coreia do Norte já tem a tecnologia nuclear. Ela tem mísseis balísticos nucleares. Só que isso, numa estratégia nuclear, é apenas o que se chama de first strike, né, o primeiro tiro. Por quê? Porque geralmente a estratégia nuclear envolve uma tríade. Ela passa por mísseis em solo, geralmente em silos balísticos blindados ou veículos terrestres de alta mobilidade. Ela passa por aeronaves, bombardeiros, né, caças, e ela passa por submarinos nucleares ou submarinos que portem tecnologia nuclear. Então, veja só, por que isso é importante para a Coreia do Norte? Porque hoje estima-se que a Coreia do Norte tem em torno de 50 ogivas. Mas todas essas ogivas e todo o território da Coreia do Norte se transformou num grande alvo. Porque se ela lançar uma dessas ogivas, no momento seguinte ela será bombardeada por mísseis dos Estados Unidos, né? Inclusive existe a possibilidade de que já haja submarinos nucleares dos Estados Unidos ali nos mares da Coreia do Sul, como os Estados Unidos anunciaram há poucos meses que fariam. Lembrando que durante décadas os Estados Unidos deixaram armas nucleares na Coreia do Sul, e isso é considerado uma das razões que estimularam a Coreia do Norte a quererem ter armas nucleares, né? Foi lá, a partir de 1958, no contexto da Guerra Fria, que os Estados Unidos instalaram armas dotadas de ogivas nucleares, ali os mísseis de cruzeiro Matador na Coreia do Sul. E esses mísseis, eles só começaram a ser retirados 20 anos depois, lá nos anos 70, e o último deles só foi retirado em 1991. Então, existe a questão de que essa ameaça aparentemente incitou a Coreia do Norte a obter a arma nuclear. Mas, claro, ela ganhou um reator nuclear da antiga União Soviética, em 1965, foi usando isso para pesquisa e foi se desenvolvendo. Mas a questão que eu quero falar da tríade nuclear é a seguinte: se a Coreia do Norte, tendo armas nucleares em solo, só teria o first strike, porque no momento seguinte ela seria atingida, né, acabaria a possibilidade de se manter de pé o país, a Coreia do Norte procura, nesse momento, o second strike, né, a segunda possibilidade, porque se ela conseguir instalar armas nucleares em submarinos e conseguir que essas armas nucleares tenham um alcance considerável, ela consegue ameaçar qualquer país que a atinja com uma retaliação, ou seja, se transforma numa arma de dissuasão. Se a Coreia do Norte for atacada em seus silos nucleares ou seus veículos nucleares, que são facilmente rastreados por satélites ou por drones, ela teria a possibilidade de revidar com armas em submarinos. Então, talvez a Coreia do Norte foi a essa reunião à Rússia buscando a transferência de um submarino nuclear russo antigo, o que aí sim seria uma ameaça muito maior para os Estados Unidos, para o Japão e para a Coreia do Sul. E qual o papel da China, hein, professor? A Rússia, ao menos oficialmente, não tem conseguido armamentos e outros itens de Pequim, e os chineses não apoiaram oficialmente a guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Coreia do Norte pode estar se aproximando da Rússia para conseguir algumas vantagens da China? Pois é, a China vem sendo a grande parceira da Coreia do Norte há muitas décadas, né? Em 2019, por exemplo, o Observatório de Complexidade Econômica dava conta que 90% do comércio exterior da Coreia do Norte era com a China.
A China considera a Coreia do Norte uma espécie de amortecedor no Oriente, e ela utiliza a Coreia do Norte estrategicamente, especialmente em momentos em que ela é pressionada pelos Estados Unidos, como, por exemplo, no recente incidente com o balão, alegado balão espião chinês que os Estados Unidos derrubaram. A China, então, utiliza a possibilidade da Coreia do Norte ser um país agressor para fazer frente, primeiro, às sanções econômicas, especialmente na questão dos microchips com Taiwan, mas também nas ameaças, no caso dela usar força contra Taiwan, nas ameaças de que países respondam ao uso da força da China com uma guerra, né? A Rússia também utiliza, nesse momento, a Coreia do Norte como uma válvula de escape, né, como uma mola para fazer pressão nos seus oponentes que se concentram na guerra na Ucrânia, mas aí tendo este país que faz testes de mísseis lá perto, lá nas águas do Japão, e ali pertinho de Taiwan, e também em áreas de interesse da Austrália, da Nova Zelândia, a Rússia utiliza isso como uma forma de dividir a frente de combate e ter um foco de atenção retirado da Ucrânia, onde ela tem seu principal interesse estratégico nesse momento. E aí precisa ser enfatizada aqui uma questão, né? Se a verdade que a Coreia do Norte tem interesse em adquirir tecnologias de satélite e provavelmente implementar o seu programa de submarino nuclear com a ajuda da Rússia, também é verdade que a Rússia depende, nesse momento, de equipamentos que a Coreia do Norte tem, como, por exemplo, projéteis para artilharia de 152 milímetros, que é o padrão soviético, que é utilizado tanto pela Rússia quanto pela Coreia do Norte, e que é diferente do padrão da OTAN de 155 milímetros. A Rússia é reconhecidamente um exército de artilharia, mas no ritmo em que ela gasta artilharia na Ucrânia, né, hoje a estimativa é que ela utilize de 15 mil a 20 mil projéteis de artilharia por dia, o que somado daria quase 12 milhões de projéteis de artilharia utilizados nesses quase 19 meses de guerra. Então, se a gente for fazer uma conta simples aqui, de todas as fábricas conhecidas na Rússia que produzem projéteis de artilharia, seria necessário 8 anos para elas produzirem o equivalente ao que foi consumido nesses 19 meses de guerra. Então, existe aqui uma soma de interesses. Enquanto a Coreia do Norte quer se desfazer desses estoques antigos que ela produz há quase 50 anos, e enquanto a Coreia do Norte procura novas tecnologias, inclusive na área nuclear, a Rússia precisa desses projéteis para fazer frente à Ucrânia e manter o seu esforço de guerra. Os Estados Unidos disseram que veem com preocupação essa aproximação entre Coreia do Norte e Rússia e disseram que vão aplicar sanções caso haja venda de equipamentos militares. Mas os dois países já são alvo de muitas sanções. Esse tipo de ameaça tem algum efeito? A Rússia é hoje o país mais sancionado da história. Antes da invasão à Ucrânia, em 2022, ela tinha recebido 2.695 sanções, isso por causa da anexação da Crimeia em 2014. Depois disso, ela recebeu mais 14.887 sanções, o que dá uma soma de impressionantes 17.582 sanções contra a Rússia até o momento. Essas sanções, evidentemente, atrapalham a Rússia, tanto é que o Putin admite que saiu do acordo de grãos com a Ucrânia, com a Turquia e com a ONU, porque ele queria que o Banco Rural da Rússia fosse retirado do sistema de sanções e recolocado no sistema SWIFT. O Putin fez uma reserva de 600 bilhões de dólares para essa guerra. E durante os primeiros meses de guerra, ele conseguiu manter a economia russa, em parte com esses recursos, mas em parte com a alta do preço do petróleo e do gás natural, que prevaleceu durante meses no ano passado. Mas com o teto imposto ao preço do petróleo e do gás por países da OTAN e aliados, veja só, o teto do petróleo é de $60 o barril. O custo de produção do petróleo para a Rússia é de $44 o barril. Então, o lucro ficou muito reduzido para a Rússia. Além disso, a Rússia perdeu um mercado relevante. Ela produzia quase 50% do petróleo e do gás consumidos pela Europa. Nesse momento, ela vende apenas 9%
do petróleo e do gás que a Europa consome. Ela continua vendendo petróleo para países como a China e a Índia, mas é muito mais caro vender para esses países, primeiro porque não tem oleodutos para aquela região, então esses produtos são transportados por via marítima, e segundo porque a China e a Índia pedem descontos no petróleo russo, que já tem um limite de preço por causa das sanções. Então, o lucro ficou muito menor nesses ativos que são alguns dos principais ativos da Rússia. Agora, se a gente olhar para os outros países mais sancionados do mundo, qual é a ordem, né? O mais sancionado é a Rússia. Em segundo lugar vem o Irã, que tinha 3.616 sanções antes da invasão russa à Ucrânia e recebeu mais 1.029 depois. Na sequência vem a Síria, que tinha 2.598 antes da invasão e 205 depois. E logo na sequência, em quarto lugar, está a Coreia do Norte, que tinha 2.052 sanções antes da invasão russa e recebeu mais 100 sanções depois. Então a Coreia do Norte ainda pode ser muito mais sancionada do que é atualmente. Lembrando que a Coreia do Norte ainda está na casa das 2.000 sanções, e a Rússia já passou das 17.500. E aí, só para fechar esse ranking dos países mais sancionados do mundo, na sequência vem Belarus, Venezuela e Mianmar. Todos esses países aliados da Rússia. Professor, essa reunião entre Kim e Putin acontece em meio a um debate sobre modelos de governança global, com a própria China declarando que o BRICS, agora ampliado, deveria servir como um contraponto ao G7. Também vemos alguns questionamentos ao papel das instituições internacionais, como o próprio Conselho de Segurança. Estamos diante de uma mudança profunda no modelo político histórico no qual vivemos desde o fim da Guerra Fria? Historicamente, guerras afetam o direito internacional. A principal função do direito internacional é prevenir guerras. A ONU, inclusive, tem 3 pilares de sustentação. O primeiro deles é a paz internacional, o segundo é o desenvolvimento econômico e social e o terceiro, os direitos humanos. Quando não tem paz, não é possível haver desenvolvimento econômico e social, porque os países estão se destruindo. Também não é possível haver respeito aos direitos humanos com as pessoas se matando. Então, o principal objetivo da ONU é a paz internacional. E, portanto, o principal órgão da ONU não é a Assembleia Geral, onde se reúnem 193 países votantes, é o Conselho de Segurança, que tem a atribuição de manter a paz internacional. O problema é que o Conselho de Segurança não vem funcionando direito, e não é de hoje. Veja, por exemplo, países que estejam envolvidos em conflitos que possam ameaçar a paz e a segurança internacional devem se abster de votar. Isso é previsto no artigo 27, parágrafo 3º da Carta da ONU. A Rússia, no entanto, não se absteve de votar em 2014 na anexação da Crimeia. Tampouco a Rússia se absteve de votar no ano passado, em março, na ONU, ou em outubro, ou em fevereiro desse ano. A Rússia, ao contrário, ela derruba os votos dos outros países no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral contra ela. Então, veja só, naquela votação, logo no início da guerra, em que o Brasil também participou, dos 15 países do Conselho de Segurança, né, que são 5 permanentes, os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido, mais os 10 países eleitos, dentre eles o Brasil, todos os países, 3 se abstiveram, a Rússia votou a favor dela mesma e todos os outros 11 condenaram a Rússia, inclusive o Brasil. Isso no Conselho de Segurança. Claramente, o que a Rússia fez foi descumprir a Carta da ONU ao votar nessa votação. Ela deveria ter pedido abstenção, como exige o artigo 27, parágrafo 3º. Mas o que ela alega? Ela alega que os Estados Unidos também não se abstiveram na invasão do Iraque, em 2013, que eles foram para a guerra sem autorização do Conselho de Segurança. E foram os Estados Unidos e o Reino Unido, 2 países com assento permanente no Conselho de Segurança. Essa Carta da ONU, essa questão da violação de artigos da Carta da ONU, vem sendo frequente desde a década de 1950. Lembrando que a Carta da ONU é de 1945. Então, isso tem sido constante. Se apenas isso fosse respeitado,
o Conselho de Segurança não congelaria, como aconteceu durante muitos momentos na Guerra Fria, e como está acontecendo nesse momento. O Conselho de Segurança vem perdendo poder moral para a Assembleia Geral. E por que o poder é apenas moral? Porque a Carta da ONU não prevê uma intervenção maior da Assembleia Geral em questões de ameaça da paz. Se fosse desse jeito, o mundo inteiro já teria votado em peso contra a Rússia, porque dos 193 países membros, nunca menos de 141 se opuseram à guerra, né, se opuseram às ações da Rússia. Aliás, o ato de agredir um país sem o consentimento do Conselho de Segurança também viola a Carta da ONU. Uma outra violação da Carta da ONU é que uma alegação da Rússia e da China são as sanções, porque as sanções também precisariam ser aprovadas pelo Conselho de Segurança. E aí a Rússia diz que as sanções são ilegais, a China diz que as sanções são ilegais também. Na verdade, as sanções são um caminho do meio, né? É diferente de não fazer nada diante da agressão de um país, né? De apenas publicar uma nota de repúdio, e diferente também de enviar tropas diretamente para a guerra, que seria o envolvimento de diversos países na guerra, o potencial início da Terceira Guerra Mundial. Então, as sanções são o caminho de equilíbrio entre não fazer nada e entrar diretamente, e não apenas indiretamente, na guerra. Só para responder, então, a sua pergunta, sim, as instituições internacionais estão enfraquecidas. Isso significa que o BRICS pode fazer frente ao G7, esse tipo de coisa? Ainda não sabemos, ainda não é possível afirmar isso, inclusive porque BRICS não é considerado uma organização internacional ainda. Por quê? Porque não preenche requisitos, não tem uma sede, não tem um estatuto. O BRICS, no momento, ele é um grupo de países, é isso. Ele tem alguns aspectos formais, como o Banco do BRICS, e é possível que se transforme em uma organização internacional formal. Mas alguns critérios de formalidade, como, por exemplo, critérios para ingresso de novos membros, nem isso foi estabelecido, né? Esses 6 novos convidados para participar do BRICS, eles não passaram por nenhum critério. O próprio Amorim, né, secretário da Presidência da República para Assuntos Internacionais, disse que primeiro eles escolheram os países, depois iriam estabelecer os critérios para ingresso desses países. Então, não dá ainda para afirmar que o BRICS vai ser a dianteira dessa nova ordem mundial, inclusive porque nesse momento o BRICS, na nova configuração, ele se tornou mais um grupo liderado pela China do que uma representação de países emergentes, como o Jim O'Neill havia previsto lá em 2001, e depois houve o ingresso da África do Sul em 2011, complementando a sigla inicial de BRIC. Mas é possível sim que haja reformas na esfera internacional por conta da guerra na Ucrânia, porque historicamente as reformas do sistema internacional acontecem após grandes guerras. A gente viu, por exemplo, que depois da Primeira Guerra Mundial foi criado o Tratado de Versalhes, que instituiu uma organização anterior à ONU, né, a Liga das Nações, que não deu certo, né? A principal atribuição da Liga das Nações era a manutenção da paz internacional. 20 anos depois, estourou a Segunda Guerra Mundial e a Liga das Nações foi extinta. Se o mundo se encaminhar para uma Terceira Guerra Mundial, obviamente a ONU vai precisar ser extinta ou reformada, porque a principal função dela não vai se concretizar. E aí existe a questão de como seria possível evitar isso, né? Se nós formos ler a Carta da ONU, logo no preâmbulo, está claro lá, né? Nós, os povos que por 2 vezes ao longo de nossas vidas passamos pelo flagelo da guerra, para poupar as gerações vindouras desse flagelo, criamos aqui a Organização das Nações Unidas. Ou seja, estava muito claro o objetivo daquela geração que passou por 2 guerras mundiais e mais uma pandemia, e, obviamente, esse objetivo não está se concretizando. E aqui a gente tem um questionamento. Tudo bem, mas se a ONU não é capaz de evitar a guerra, seria melhor não termos a ONU? Olha, geralmente quando eu converso com os meus alunos sobre isso, eu afirmo que é melhor termos a ONU do que não termos nada. A ONU não consegue preencher o seu papel fundamental de manutenção da paz nesse momento. O século XX foi o século mais sangrento da história da humanidade, com as 2 guerras mundiais, as maiores guerras, né, que nós já tivemos, inclusive pelo avanço da tecnologia bélica.
Mas a ONU é um caminho, né? Não funciona direito, precisa sim de reformas, mas é melhor termos a ONU do que não termos nada. Vitale Brustolin, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Volte sempre. Obrigada, professor. Um abraço. Felipe, Carol, obrigado pelo convite para participar mais uma vez do Ao Ponto. É sempre um prazer conversar com vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de Luan Oliveira, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.